Hoje o tema da nossa aula é muito interessante. Nós conversaremos sobre meios de transportes. Pois é, transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Confiram aí o videozinho que eu vou passar e depois vamos para o calendário. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres. Os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem, depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Ontem foi quarta-feira. Se ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira, não é mesmo? Como eu digo quinta-feira em inglês? Thursday. Em inglês, quinta-feira, eu digo Thursday. Vamos completar o nosso calendário agora com o número do dia. Me ajudem a contar. Desde o número 1, vá acompanhando com o dedinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e ao lado do 24, hoje então é dia 25. Como eu faço o número 25? Eu preciso primeiramente do número 2 e depois do número 5. Um pauzinho em pé, o barrigão lá na frente e por último eu corto. Nossa data curta ficará dia 25 do mês 6 de 2020.
Completem o calendário, então, com o 25 e não esqueçam de registrar como está o tempo lá fora hoje. Bem, complementando, então, o nosso assunto sobre meios de transportes, a página em que nós iremos trabalhar na apostila hoje será essa, de número 17. Circulem o 17 com lápis grafite lá no rodapé da página. E depois o título, que é Veículos. O título dessa página começa com a letrinha V. Vejam, só uma palavrinha. Veículos. Vamos observar as imagens? O que elas nos mostram? Será que vocês já andaram em algum tipo desses veículos que estão aqui retratados? Vamos observar. O primeiro é o ônibus. Você já andou de ônibus? Esse é o avião. Você já andou de avião? Aqui nós temos uma van. Você já andou de van? Nessa imagem, a bicicleta. É muito legal andar de bicicleta, não é mesmo? Nesse, nós temos o barco à vela. E, por último, o carro. Bem, nós vamos ter que assinalar o meio de transporte terrestre que aparecem aí. O que é meio de transporte terrestre? Aquele que se movimenta, se locomove pelas ruas. Então, quais meios de transportes daí são terrestres? O ônibus ele anda na rua? Sim. Então, vamos assinalar o ônibus. O avião é um meio de transporte terrestre? Ele se movimenta somente no chão? Não. A van, sim, é um meio de transporte terrestre. A bicicleta também. Já o barco à vela, não. O carro também é um meio de transporte terrestre. E agora, quais os cuidados, quais as medidas de segurança as crianças devem saber, devem ter em mente quando vão utilizar esses transportes, os transportes terrestres? De não se esquecer, por exemplo, de usarem o cinto de segurança, e isso vale para todas as pessoas que estiverem dentro do veículo. Crianças devem andar somente no banco traseiro e na sua cadeirinha ou banquinho. Vocês tomam esses cuidados quando vão passear ou quando vão para algum lugar utilizando o veículo terrestre? Pensem nisso, não se esqueçam. Como atividade complementar, nós teremos essa folha que vai trabalhar a letrinha I. A letrinha I da iguana. Vocês sabiam que esse bichinho se chama iguana? E o nome iguana começa com a letra I, que é uma vogal, não é mesmo? Então, na questão de número 1, vocês deverão levar a iguana até as frutas. Viram as frutas aqui embaixo? Ela precisa se alimentar. Então, vocês deverão encontrar o caminho correto para que a iguana consiga chegar lá no seu alimento, nas frutas. Mas, muito cuidado, não pode trombar com as paredes desse labirinto, ok? Já na questão de número 2, você deve completar o nome das frutas com a letra que está faltando. Qual é essa fruta aqui? É a ameixa. Ameixa. Percebam, começa com a letrinha A. Depois, ame. Vem o M com o E. Ame. I. Tá faltando a letrinha I. Chá.
É o X com o A que faz esse som. Embaixo da ameixa tem a frutinha do figo. Quando eu digo fi, eu ouço F com I. Está faltando o I aí também. Figo, go. Olha o G com O que faz esse som. Por último, nós temos o açaí. Açaí começa com A. Sa. C cedilha com A. Açaí. No final, falta também a letra I. Completem essa atividade com o nome completo e a data curta. E para encerrar, lá no caderno do ajudante, vocês deverão ilustrar um exemplo de cada tipo de meio de transporte que nós conversamos na nossa aula hoje. Coloquem a data curta no caderno do ajudante. Então, hoje a data curta é 25 do mês 6 de 2020 e vamos representar um meio de transporte de cada tipo. Um meio de transporte terrestre, um aquático e um aéreo. Vamos começar pelo terrestre. E quando nós falamos desse tipo de meio de transporte, nós sabemos que ele se desloca pelas ruas, não é mesmo? Vamos ilustrar as ruas. Eu escolhi o carro para representar o meio de transporte terrestre. Vejam só, você pode escolher outros tipos, tá bom? E vamos então escrever carro. K. Embora eu ouça o som da letra K, eu não uso K no início de carro. Eu uso a letrinha C. C com a vogal A. Carro. O som é tão forte lá na minha garganta que eu preciso de 2 R's. E por último, a letrinha O. Formando assim, carro. Agora vou desenhar um meio de transporte aquático, ou seja, que existe lá na água do mar. Para esse exemplo que eu escolhi, vejam. Eu escolhi um navio. Como é que eu escrevo navio? Eu preciso da letra N com o A. Vi. É o V com I. Navio. Vamos ler? Navio. Por último, vou ilustrar um meio de transporte aéreo. Escolhi desenhar um avião. Como eu escrevo avião? Avião começa pela letra A. Olha o V do navio. Ave é o V com I. Esse ão é o A com O, mas o A tem o acento til. Avião. Gostaram? Registre aí no caderno de vocês. Depois pode pintar com capricho, que eu vou gostar muito de ver. Muito legal esse tema de hoje, não é mesmo?
Agora eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um jogo para que vocês treinem todo o aprendizado do tema dessa aula. E espero que vocês se divirtam muito. Beijo, G5. Até a aula de amanhã.